Olá, traders! Vini Lang aqui para fazer a atualização do Bitcoin e também vou passar algumas altcoins que eu estou atento, tá? Para vocês também ficarem atentos a alguns pontos importantes no final de semana e nos próximos dias. Então, primeiramente, Bitcoin fez o movimento que a gente estava aguardando, tá? Se você não viu o último vídeo, a ideia era justamente a gente respeitar essa região como suporte e eventualmente fazer uma nova máxima, até porque não perdemos a estrutura de alta desde que a gente formou o fundo aqui na região do dia 21 de novembro, tá? Então a gente ainda não perdeu a estrutura de alta e seguindo essa estrutura de alta, tá? O ponto mais importante, ele ainda é essa região aqui dos 36.630, tá? A gente não pode perder essa região e se a gente perder essa região aqui, tá? Também seria uma, digamos, algo bearish no curto prazo, tá? Mas ainda não seria uma confirmação dessa correção maior aqui, tá? Então, essa região aqui para mim é uma região que se perder não vou encarar como uma oportunidade e também não acho que seja a maior probabilidade a gente perder essa região, tá? Então, a gente está seguindo então, para quem não acompanhou os outros vídeos aqui do canal, é que o Bitcoin esteja dentro de uma onda 5 aqui dessa pernada de alta aqui desde do dia 20, do dia 24 não, dos 24 mil. Então, a gente provavelmente está dentro dessa onda de impulsão. A onda 5 é uma onda que ela geralmente é acompanhada de várias divergências e uma onda bastante que entra bastante FOMO. Então, dentro dessa onda 5, tá? No momento a gente bateu aqui um alvo parcial próximo a 0,782 e a gente teria aqui alvos mais adiante, tá? Então essa região aqui dos 39, que também é confluência com ponto de controle no range anterior do mensal, depois essa região aqui entre 40.300 e 40 mil, e depois aqui essa região. Assim, as principais regiões assim, eu ficaria atento para possíveis realizações, e na minha visão é onde o Bitcoin deve parar, tá? Próximo a essa região aqui, consolidação e aí um tapa em uma dessas regiões para depois uma correção mais complexa. Essa é o que tudo indica a maior probabilidade e a partir dessa maior probabilidade, a forma de operar de acordo com isso, tá? É basicamente não shortar, tá? Primeiramente, não buscar por shorts e segundamente aí buscar por long, especialmente nas altcoins, porque esse movimento que o Bitcoin fez aqui, tá? Várias altcoins ainda não fizeram, tá? Essa redefinição de range. Então, possivelmente, tá? Se o Bitcoin realmente for até os 39, consolidar, a gente pode ter um movimento parecido com o que a gente teve nesse cenário aqui, tá? Em que nesse momento aqui do dia 23 de outubro a 23 de novembro, esse mês, foi muito bom para operar as altcoins, justamente por o Bitcoin está em tendência de alta e as altcoins começarem a romper para cima, tá? Então esse cenário é um cenário que ele é bem possível de acontecer caso a gente faça uh, esse, esse rompimento até os 39 seguido de uma consolidação. Então, eu tô de olho para isso, tá? E no momento eu tô inclusive comprado em Bitcoin, sigo comprado em Bitcoin, comentei para vocês que estou comprado e permanecerei, tá? Até ser estopado ou buscar algum desses alvos aqui. No momento, eu interpreto que essa região aqui é um suporte de curto prazo, tá? Porque é os topos anteriores. Então, provavelmente se o Bitcoin ir daqui e romper topo, não vai ser surpresa alguma, tá? Geralmente, pensando em relação a risco retorno, para quem ainda não pegou, o ideal seria uma terceira pernada de baixa aqui, tá? E nessa terceira pernada de baixa, eu olharia especialmente para essa região aqui dos 38 mil até os 38.100 até 38 mil, que seria rompendo esses fundos locais aqui, tá? Mas, enfim, bastante suporte toda essa região e provavelmente a gente vai seguir subindo, tá? Então, pensando em altcoins, tá? O Bitcoin não tem muito mais o que dizer, tá? Provavelmente a gente vai seguir subindo, seguindo esses pontos de Fib aqui, tá? Então, no caso, a gente teria suporte no momento, especialmente aqui na região
que a gente está até essa região aqui. Tá? Então, poderia pensar em algo assim para o Bitcoin, faria sentido tentando pegar essa próxima pernada de alta aqui. Tá? Para as altcoins, tá? Vou fazer uma análise de algumas agora, não exatamente uma análise completa, pontos para vocês ficarem atentos. Tá? Rápido, não quero tomar muito tempo de vocês também. DOT, alarme no 560, tá? Rompimento pode ter esse trade aqui, correto? Fiquem atentos. Engine já possivelmente está num ponto de suporte sem confirmações, tá? Confirmação vai ser aonde? Rompendo os 32, tá? Rompendo os 32, Engine tem alvo lá na região dos 43, tá? Então é um trade também para ficar atento esse rompimento aqui que está bem interessante. Outra moeda que eu vim falando um tempo, pelo menos dentro da tabela trade, é a Big Time, tá? A Big Time também tem uma possibilidade de trade nessa região aqui entre 23 e 20,60, tá? Ela reverteu a tendência aqui, teria alvos mais acima, é uma moeda também para ficar atento. Um pouco de cuidado porque ela é bastante volátil, tá? Então até o suporte aí tem 16%, mas sem dúvida uma para ficar atento. Outra, Unibot, também está aqui no grupo das shitcoins. Infelizmente ou felizmente, ela só tem na BitGet Gate Max, então tem que ter conta numa dessas corretoras. Eu gosto bastante da Gate da BitGet, tá? Mas enfim, caso você não tenha, né, teria que criar para ter essa possibilidade de comprar Unibot. Esse volume aqui, volume de acumulação, esse volume aqui, volume de início de tendência, bastante suporte dos 62 até os 52. Também muito volátil o Unibot. Então o stop aí, se fosse fazer essa operação, seria aí de 33% e o alvo aí de 140%, tá? Bem volátil. Porém, fiquem atentos, especialmente se ela desenhar um padrão aqui acima desse rompimento de LTB. Então, bem interessante também. Acredito que são as mais próximas, tá, de possíveis trades que tenha no momento. Eu olhei o mercado como um todo agora. Talvez a gente tenha mais informação e mais price action nos próximos momentos, tá, nos próximos dias, mas por hora as principais moedas que eu estou atento e especialmente aqui, né, alertando sobre os pontos do Bitcoin aqui, tá? A gente está num ponto de controle aqui do range do dia anterior, nos topos anteriores. Provavelmente, se a gente subir daqui e romper topo, não vai ser surpresa alguma, tá? Porém, relações com retorno são mais abaixo. Rachel segue caindo, Open Interest subindo, extremamente bullish. CVD sem divergências no momento, tá? Sem divergência bullish ou bearish, tá? Normal aqui. Então nada demais no CVD. Então o sentimento do Bitcoin neutro para bullish e mais suporte abaixo que resistência acima. Fiquem atentos a esses pontos aí no final de semana, de repente, tá? Talvez demore até a gente desenvolver um price action dentro dessa região, porém fiquem atentos a esses pontos aqui que eu comentei, tá? Especialmente essa região aqui dos 37.870, tá? Que é também um ponto de controle. Caso a gente vá aqui, pode ser uma grande oportunidade de acumulação. Beleza? Então era isso para hoje e desejo um bom final de semana para vocês. Não se esqueçam de deixar o like e comentar caso tenham chego até aqui. Até mais.